A paz do Senhor. Grata a Deus por mais uma EBD online. Hoje, querido professor, vamos estar estudando a lição de número 10, com o tema O Cuidado com as Palavras. Não esqueça de receber o seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto, ver um momento para os agradecimentos, pedidos de oração e, em seguida, começar a sua aula. Hoje estaremos estudando, como durante todo o trimestre, no livro de Provérbios. Tem alguns textos bíblicos, né? Provérbios capítulo 12, o 13 e o 14. Tem Provérbios 13 e 3 e Provérbios 18, 20 e 21, onde está falando basicamente sobre o texto que estaremos estudando hoje. Eu quero apenas ler com você Provérbios 13 e 3. Incentive o seu pré-adolescente a prática da leitura, né? Então, você pode, nesse momento, estar distribuindo os versículos bíblicos para que cada um possa estar lendo e deixe ele falar da forma que ele consegue também entender. Então, vamos ler lá em Provérbios, capítulo 13, e o versículo 3, que diz assim: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Apenas esse versículo que eu vou ler, mas vocês não esqueçam de ler os demais, junto com o seu pré-adolescente. Lá na Bíblia diz, em Provérbios 15, e o primeiro diz assim: A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. É o que a Bíblia diz de hoje. A nossa lição ela tem 3 objetivos: enfatizar a importância de ser um bom ouvinte, esboçar a necessidade de se pensar antes de falar e explicar que é preciso responder corretamente às pessoas. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição hoje. Aqui no primeiro ponto, tem como título É Preciso Ouvir Mais. E aí você pode estar começando a lição perguntando ao seu pré-adolescente quem é que gosta de falar, né? E aqueles que têm mais paciência de ouvir. Deixe eles mesmos como... Não, tia, eu falo. Né? Eles têm o costume de chamar às vezes de tia. Não, professora, ou tia, eu falo. Não, eu fico mais calado. E até você mesmo vai perceber de acordo com os alunos que você tem em sala de aula. Mas aí você vai começar essa lição falando da importância da gente ouvir mais. E nesse momento, o que é que você vai fazer? Quando você fizer a pergunta, acredito que mais de um vai querer falar. E aí você vai dizer: quem levantar a mão primeiro, eu vou apontando e vai falando. E o outro precisa ouvir, ficar em silêncio. Já é uma prática, né? Uma atividade que você pode estar fazendo com o seu pré-adolescente e lembrando a ele que, para ouvir bem, eu preciso escutar o outro e que cada um vai ter a sua oportunidade de falar. E aí você escuta cada aluno de acordo com as mãos levantadas. Se você conseguiu observar quem levantou a mão primeiro, vá seguindo para que eles possam entender que vai ter um momento certo e que eles vão poder falar aquilo que ele está querendo falar. E aqui a nossa lição diz no ponto A sobre a influência da família. Deixe claro para o seu pré-adolescente que algumas características dele estão relacionadas à sua personalidade, né? Ao seu convívio com a sua família e não esquecendo do seu temperamento. Então, o que é que você vai fazer, querido professor? Pesquise na internet, ou até mesmo, caso você tenha algum livro, os tipos de temperamento, que são 4, né? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E aí você pode levar para o seu pré-adolescente quais são as características de cada um desses temperamentos, para que ele comece a perceber qual que ele se identifica mais. E daí explicar um pouquinho que isso faz parte, né, do temperamento dele, da personalidade. Então, tem pré-adolescentes que vai ser mais expressivos, mas vai ter outros que vão ser mais caladinhos. Então, vai ser através disso que eles vão entender a diferença do coleguinha. E não esqueça de confirmar, né, cada vez mais, que o convívio dele com a família é que faz ele ser uma pessoa
Às vezes, que fala muito alto ou que fala um pouquinho mais baixo. Às vezes é a convivência mesmo. O ponto B diz assim, o apressado para falar. E diz assim, a pessoa que fala antes de ouvir pode ser confundida pelo outro, se perdendo em sua própria fala e não sabendo mais como agir. Então, acaba errando, porque julga o outro sem antes ouvir a situação. Então, mais uma vez, a nossa lição deixa claro, a importância de não querer falar logo, mas primeiro ouvir, tentar identificar o que está acontecendo para depois se expressar. O C diz assim, você fala demais? E pergunte novamente ao seu pré-adolescente, quem aqui acha que fala demais? Não, tia, eu acho que eu falo pouco, eu acho que eu falo normal. E aí você deixa essa discussão em sala de aula, para que eles comecem a entender se realmente eles falam ou não. E peça a orientação, peça que o outro coleguinha tente dizer se o coleguinha do lado, ele fala mais ou fala menos. E fala sobre a respeito de como a gente deve se comportar. E eu trouxe para vocês uma folha para a gente fazer uma dinâmica rápida em sala de aula. Você vai entregar para cada pré-adolescente seu uma folha de ofício. Pode ser ela inteira ou até aproveitar o pedacinho. E você vai pedir para que todos balancem. Na medida que eles balançarem a folha, ela vai fazer barulho. E vocês peçam para ele observar. Tá ouvindo o barulho? E ele vai dizer, sim, tia, tô ouvindo. Agora amasse a folha. Faça de conta que você está jogando nela toda a raiva, todo o sentimento que você não gosta naquela folha. E aí ele jogou. Como é que ficou a folha? Agora abra. Essas são as orientações que você vai fazer para o seu pré-adolescente. E depois que ele abrir a folha de ofício, peça para ele esticar bem direitinho. E ele vai esticar, vai perceber que ficou toda amassada. Mesmo assim, dá para abrir. E aí você vai pedir, agora eu quero que você balance a sua folha. E ele vai balançar. E aquela folha que antes estava fazendo bastante barulho, agora não faz mais. E aí você vai dar uma conclusão dessa dinâmica. E você vai explicar para ele que aquela folha que antes estava balançando com tanta zoadinha é você, né? Ou seu coleguinha. Quando ele está bem, quando ninguém fala nada que machuque. Mas depois que a gente fala o que não era para falar, as coisas que acabam entristecendo o nosso coleguinha, ele fica como? Amassado, cheio de rugas. E a gente vai lá e pede desculpa, e ele perdoa. E aí a gente fica, ó, assim. Mas a gente volta a ser como era? Não. Então você vai falar isso para o seu pré-adolescente, para ele ter cuidado no falar, para que ele, falando de forma assim rápida, sem pensar, acabe magoando o seu coleguinha. E depois seja tarde demais para pedir desculpa e consertar o erro, né? Porque sempre vai ficar aquela lembrancinha, por mais triste que seja, por mais que ele tenha pedido desculpa. Mas somos humanos, né? Embora a gente tenha que exercitar o perdão, mas é importante a gente falar sobre a empatia, sobre a importância da gente ouvir mais do que falar e falar no momento certo. Então, o ponto 2, a gente pode seguir também com essa mesma dinâmica, que é pare e pense antes de falar, porque além de ouvir, é necessário pensar antes de falar, ou seja, fale sobre a impulsividade, né? Que às vezes a gente precisa parar, ter calma e depois falar. Isso é importante para o seu pré-adolescente entender, porque ele está entrando numa fase da vida, da adolescência, e ele vai ter que lidar com vários conflitos. Então, para ele não ter atitudes erradas, não tomar decisões que ele venha se arrepender lá na frente, que ele comece de agora, aprendendo a ouvir, né? E nesse ponto, pare e pense antes de falar, ele fala sobre algumas armadilhas, né? Como fofoca, calúnia, lisonja, né? Que são elogios exagerados com o objetivo de bajular alguém, que são armadilhas criadas que acabam afastando e entristecendo as pessoas que acabam cometendo esse ato. E por último, o último tópico, seja educado. A carta de Tiago destaca que o servo de Deus deve estar pronto para ouvir, mas demore a falar e ficar com raiva,
né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. O respeito ao próximo, bem como a responsabilidade com o que se fala, é fundamental para que as relações se mantenham sadias. Peça para o seu pré-adolescente começar a pensar, se colocar no lugar do outro. Isso é importante. E aqui o ponto A diz assim, falando com respeito e humildade, é onde Salomão está falando sobre a importância das palavras brandas, né? Que traz o quê? Saúde e entendimento. E você, o ponto B diz, você é responsável pelo que diz. Você é responsável pelas suas palavras. Você é responsável pelo que sai da sua boca. Lembre ao seu pré-adolescente que para cada ato dele, para cada escolha de falar ou ficar calado, há uma consequência. E que não precisa necessariamente ele falar naquele momento, mas esperar o melhor momento para se falar de algo que entristeceu, ou até mesmo para fazer uma crítica, para fazer um elogio. É importante a gente começar a ensinar o nosso pré-adolescente que elogio a gente fala em público. A gente elogia o nosso amiguinho, diz o quanto inteligente ele é em público. Mas se a gente percebeu que ele fez algo de errado, a gente chama ele no cantinho. No momento que acharmos que está certo, e aí a gente diz, olha, naquele dia, tu falou assim, não foi tão legal, não transpareceu a imagem de Cristo na tua vida. Tu não acha que precisaria melhorar, mudar? O que tu acha? Então, elogio, eu elogio em público. E chamar atenção, eu chamo atenção no particular. Então, é algo que você pode estar ensinando ao seu pré-adolescente. E a lição diz assim, a escolha é sua, mas lembre-se que ela trará consigo as suas consequências. Então, não esqueçam, né? Para toda escolha nossa há uma consequência. Então, a gente pode fazer aquele caderninho. Vale a pena, né? Colocar, riscar aqui, colocar. Vale a pena. Vantagens e desvantagens de eu falar algo ou de eu fazer algo. E eu vou anotando quais são as vantagens, quais são as desvantagens. E daí, no final, eu começo a perceber que tinha muita desvantagem. Então, será que vale a pena eu falar? Será que não vale a pena? Então, para você refletir. Trouxe também para vocês uma outra dinâmica. Eu trouxe um ursinho, mas vocês poderiam levar qualquer outro objeto, né? Qualquer outro objeto vocês podem levar para a sua sala de aula e você vai fazer um círculo com o seu pré-adolescente. E você vai dizer, olha, esse ursinho, faça de conta que é você. O que é que você gostaria? Olhe para ele. E o que é que você gostaria de fazer com esse ursinho? De dar esse ursinho? E alguns vão dizer, você é lindo. O outro, ah, como você é esperto. Alguns vão querer abraçar, outros vão dar um apertozinho na mão, outros vão organizar a roupa, outros vão querer dar um beijo, dar um abraçozinho, falar alguma palavra importante. E depois que passar por todos os seus alunos, você vai fazer o seguinte, agora você vai fazer o que você fez com o seu ursinho, você vai fazer com o seu coleguinha do seu lado direito. E assim, automaticamente. Então, aquele que deu um abraço no urso, vai dar um abraço no coleguinha. Aquele que disse uma palavra, você é muito especial, vai dizer para o seu coleguinha, você é muito especial. E aí, a conclusão dessa dinâmica é explicando para eles a importância, né, de ter empatia, de falar palavras boas para o outro, de se colocar no lugar do seu coleguinha, sabendo que ele é igual a você, que tem falhas, que tem sentimentos e que às vezes o que precisa do outro é ser ouvido, né? É ser acolhido. Então, é uma dinâmica que você pode fazer e no final trazer uma reflexão deles saberem o quão importante eles são e quão importante é a gente se colocar no lugar do outro. A conclusão da nossa lição diz assim, o cuidado com as palavras é fundamental para qualquer pessoa. Portanto, pare e pense antes de falar. É muito difícil controlar a língua. É muito difícil parar e para falar, mas é necessário a gente exercitar isso. Parar, pensar e muito depois falar. E às vezes nem falar, ficar em silêncio, tá certo?
A lição de hoje a gente termina aqui. Que Deus em Cristo permaneça abençoando a vossa vida. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E não esqueça também, viu? Encaminhe esse vídeo para algum amigo seu, para que ele possa junto aprender e fazer isso em prática com a sua classe, tá certo? Que Deus continue abençoando mais e mais e até a próxima EBD, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para lhe fazer um excelente convite. Na verdade, são dois. Primeiro, 3 de dezembro, das 13 às 21 horas, aqui na IEADALP, no Templo Central das Assembleias de Deus, nós estaremos realizando o nosso CABEDALP, o nosso curso de aperfeiçoamento para as escolas bíblicas dominicais, aqui em Abreu e Lima. Convidamos você para estar fazendo a sua inscrição e participar deste grandioso evento. Não fique de fora, venha participar conosco. Deus tem uma palavra para você. E olha, ainda tem mais. 4 de dezembro, Escola Animada do Templo Central. Pastor Trajano estará lhe aguardando. Para a glória do nome de Jesus, estaremos fazendo aqui uma grande festa. Que Deus abençoe, faz sua caravana e vem conosco aprender a palavra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.